É muito grande esse privilégio de estar aqui ocupando, né, esse lugar, que eu sei que o pastor Jefferson e a pastora Ana Paula, todos que integram esse ministério, têm muita seriedade, né, de chamar. Eu vou apresentar diante do Senhor um pequeno poema. Amém. Eu não lembro o nome do poema, ele é bem pequeno. Jesus sentou-se. Em frente o mar bramia, passava o vento rústico e ameaçador. Pesava em tudo uma melancolia e tudo um misto de saudade e dor. E as lágrimas tristonhas se volviam longe do horizonte multicor. Jesus chorou. E aí vem essa parte, né, amados? Outra vez. As lágrimas baldias colavam-se no êxtase de dor. E seu olhar tristonho se volvia ao longe do horizonte multicor. Ao vê-lo pensativo, o mar se acalma. Oh, glória! É que Jesus, tão cheio de ansiedade e mágoa, balbuciava, baixinho para si. Ó doce Galileia de minha alma, quantas reminiscências e saudades me vêm ao coração pensando em ti. Amados, reflitam. Parece tão pequeno esse poema, mas quanto significado tem o sacrifício salvífico de Jesus. A dor que ele experimentava naquele momento, porque Jesus, ele sabia o que ele ia passar. E ele sabia que aquele povo iria rejeitá-lo, né? Bom, nós vamos agora ler a palavra do Senhor em Hebreus 5. Glória a Deus. Eu vou já começar para não tomarmos muito tempo, né? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons de sacrifício pelos pecados, possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meu Deus! Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto nos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento, mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Porque o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É uma puxada de orelha, né, irmãos? Glória a Deus. É uma puxada de orelhas. Mas vamos aqui refletir. Deixa eu desligar o celular. Os irmãos fiquem em oração, viu? Para que a palavra
rua. Eu creio, Em nome de Pai, Jesus. milagres. Então os irmãos entenderam, né? O sacrifício salvífico de Jesus na cruz, aquele mesmo Senhor e Salvador que estava retratado pelo profeta desde Gênesis, né? 3,15, né? Que fala da serpente e tal, né? E então que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, desde Gênesis, né? Salmo 22, inteiro falando, né? Inteiro falando sobre o que aconteceria na cruz, né? Que um osso que quebraria, enfim. Queridos, mas Isaías 53, eu sou apaixonada por Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Queridos, que coisa linda! E quando termina, ele fala que ele viu o fruto do seu trabalho. Ele viu o fruto do seu trabalho. Ele viu você que está aqui hoje, o servindo, adorando, prestando-lhe culto em espírito e verdade. Ele disse: o meu sacrifício foi eficaz. O meu sacrifício é eficaz, porque o pastor Jefferson, a pastora Ana Paula, eles me adoram, eles me servem. Porque hoje, Paulo Fulvio Santos Faria está aqui, servindo, né, ouvindo a palavra do Senhor, querendo se abeberar mais do Senhor. Ele não veio aqui para ouvir a tia, ele veio aqui porque o Espírito Santo conduziu. Porque Deus é aquele que opera em nós o querer e o efetuar. Ele opera em nós o querer e o efetuar, queridos. Quando nós somos apaixonados por Deus, nosso espírito, ele está ligado, está conectado com Deus, né? O Senhor fala ao nosso coração através, né, do Espírito Santo. Ele nos dá, fala, eu tenho uma intuição. Existe, né, posicionamentos aí da psicologia, da psicanálise, falando, né, que a gente deve ouvir e tal, né? Mas, queridos, quando nós temos a fé em Deus, nós sabemos que somos guiados pelo Espírito Santo. Nós não devemos ultrapassar aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Porque o Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E ele é a causa de nós não sermos consumidos. Ele dá a palavra que é fiel e verdadeira. Então a palavra nos conduz ao caminho que devemos andar. E aqui, queridos, a gente não sabe, né, até hoje, quem escreveu Hebreus. Não sabemos se foi o Paulo, não sabemos se foi Lucas, uns falam que foi Apolo. Então, queridos, são muitos os doutrinadores que discutem quem escreveu o livro de Hebreus, mas sabemos que é um livro inspirado. Não se esqueçam daquela palavra tão linda que fala, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada aguda de dois gumes. Ela é capaz de penetrar na junta, nas medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. E hoje você está aqui diante desse Deus que dá essa palavra capaz de discernir os pensamentos, teus sentimentos. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, queridos, aqui a pessoa inspirada pelo Espírito Santo, vamos dizer que seja Paulo, que a gente não tem assim, certeza pela, né, discussão teológica a respeito, mas sabemos que ele está alertando que existem pessoas que vêm à casa de Deus, que amam a Deus, mas essas pessoas muitas vezes elas não têm crescimento, elas são nanicas espiritualmente, elas são crianças, elas são imaturas, elas são cheias de mimimi, queridos. É tão triste quando um pai, sabe, tem um filho que é cheio de mimimi. O pai não pode nem falar algo para corrigir, que já leva para o outro lado. Ai, está me atacando, ai, não sei o quê, cheio de mimimi. Então, queridos, nós temos que deixar de lado essas meninices para sermos mais maduros, sermos experimentados pelo Espírito de Deus vivo. Como somos experimentados? Muitas vezes é nas alegrias, muitas vezes, queridos, mas muito mais nas tribulações, muito mais nas dificuldades. Mas quem quer pedir, Senhor, me dá dificuldade, me dá problemas? Ninguém vai pedir isso para Deus. A gente pede, Deus, me livra. Por favor, Senhor, me livra do mal, né? O próprio Jesus ensinou
no Pai Nosso, né? E para nos livrar do mal, ele pediu ao Pai, né? Ele nos ensinou a pedir. Eu falo que a oração mais poderosa do universo é a oração do Pai Nosso. É verdade. Eu nunca deixo de estar num lugar e fazer a oração do Pai Nosso, porque ela é breve, mas ela é fiel e verdadeira para poder trazer o propósito de Deus aqui na terra. A gente orar pedindo para Deus cumprir o propósito em nossas vidas. Tem um homem chamado Jó, ele foi muito experimentado. Como ele foi experimentado? Houve uma situação que Satanás se apresentou lá diante do trono da graça de Deus e falou: olha aquele teu servo Jó, olha lá, ele é temente a ti, ele é isso e aquilo, mas é porque ele tem tudo. Ele argumentou, assim como Jó foi alvo de Satanás, você não descuide que nós também somos vigiados e tentados por ele, mas nós temos um escudo de proteção, somos blindados pelo Espírito Santo. O Senhor nos dá discernimento de espírito, capacidade para discernir o bem e o mal. O Senhor sempre vai te mostrar qual o caminho que você deve andar. Você deve escolher a que Deus sirvais, ao Deus dos amorreus, dos heteus, aí que hoje são tantos deuses que se apresentam nas mídias, né? Aí nas consagrações da nossa terra, ou aquele Deus único e verdadeiro que deu Jesus para fazer ele é o único sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse mesmo Melquisedeque, ele é uma figura típica de Jesus, é um tipo de Cristo. Então, houve sacrifícios oferecidos a ele, né? Abraão ofereceu dízimos, né? E ali, queridos, nós sabemos que o papel do dízimo, né? Que a gente que fala, mas o dízimo não está na Bíblia, ele está no Antigo Testamento, mas lá no Novo Testamento também nós encontramos, né? Deus falando, Jesus falando, né? Que muitos davam lá, né, o dízimo lá do Endo e tal, não sei o quê, mas desviavam o dinheiro, né? Para outras finalidades. Então, queridos, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, para sermos sábios e prudentes também nos dízimos e ofertas, também, né? Mas isso daqui é a parte, tá? Deus quer que eu medite com vocês sobre nós não sermos crianças, nós não sermos daqueles que tomam apenas leite. O leite é bom, viu, para algumas pessoas. Eu descobri, amados, que o leite não é bom para mim, sabia? Eu sempre ouvia dizer que os médicos da medicina chinesa falavam que leite é bom para bezerro. Sempre falavam isso. O leite foi feito para bezerro, não foi feito para ser humano. Algumas pessoas usam, né? E tem até uma doutora aí, que é a Nádia, agora não sei se é Radaraca, algo assim, ela fala muito sobre a questão do leite, sabe? Então, ela disse que a coisa que ela acha interessante, é bom para a saúde, é a manteiga. O mais tudo ela acha que faz mal para a saúde. Isso aí é muito discutido aí na medicina, né? Nas diversas alergias que alguns apresentam, e eu descobri que não é bom para mim, tá? Então, assim, provoca algum problema no meu intestino, né? Então, queridos, eu descobri que o leite não é bom para mim, mas tem muitas pessoas que, mesmo sabendo que só o leite não é bom, que precisa ter um alimento sólido, que é a palavra de Deus, degustar a palavra, ouvir a palavra, meditar nela, porque não é você só ler, você precisa meditar, refletir, né? Falar, como que eu posso aplicar essa palavra, né, no meu dia a dia? Como eu posso aplicar essa palavra na tal situação? Quando você vê alguém sofrendo, aí você fala, o que será que aconteceu? Você faz uma reflexão, quando você conhece melhor e vê, né, por que aquela pessoa que se dizia temente a Deus está passando por aquele vale, né? Nós somos intercessores por excelência, né? Deus chamou cada um de nós para sermos missionários, conforme ele falou para a mulher samaritana, né? Ide, né? Para chamar os vizinhos, né? Então ela foi lá, chamou, e foi a primeira missionária mulher, né? Que Deus levantou. Jesus dava muita importância para as mulheres.
E tem pessoas que falam que não, que Jesus fazia discriminação, mas não é verdade. A palavra ensina que Jesus honrava muitas mulheres. Queridos, então, nós temos que fazer esse papel de pregarmos a palavra em tempo e fora de tempo, sermos intercessores, como Jesus foi ali, conforme Isaías 53. Queria que vocês, mais tarde, eles chegassem em casa, refletissem melhor sobre Hebreus 5, que nós lemos, e sobre Isaías 53, tá? Porque é muito importante que nós tenhamos em mente qual foi o papel de Jesus. Ele foi um cordeiro, um cordeiro manso, ele não abriu a sua boca. Às vezes a gente se esperneia tanto, a gente reclama tanto por coisas tão mínimas, né, queridos? Veja Jesus na cruz, né? Ele orou, ele suou lágrimas de sangue. Hoje em dia a medicina explica esse fenômeno que está na palavra, a intensidade, né, da dor, né, daquele clamor, a medicina explica. Né? Você pega aqueles canais aí do History e tal, Channel, você vê, né, os médicos discutindo tudo isso. Eu acho muito interessante. Então, queridos, nós como igreja que aqui estamos reunidos, qual é a mensagem que Deus quer falar hoje contigo? Né? Deus nos exorta para que nós cresçamos e prossigamos em conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Como você vai se aproximar mais de Deus? Né? Eu sei que meu sobrinho Paulo tem uma voz linda, ele fica lá no piano, sabe? É a coisa mais linda, né? Ele já foi letrista, sabe, na casa do Senhor. E aí eu sei que ele, com certeza, ele se lembra muito dos hinos, né, Paulinho? Ele toca também, vai na minha casa lá, meu irmão Marquinhos, aqui. E aí eles ficam lá cantando hinos. Fez uma festa de aniversário do sobrinho dele, aí ele tocou o piano lá, né, Paulo? Você tocou os hinos, a mãe dele pediu para tocar os hinos lá, num lugar que estava cheio de jovens, né? Coisa assim, que não era hora de falar de Deus, mas Deus deu oportunidade, ele não hesitou, ele foi exerceu, né, o papel dele ali de tocar aqueles hinos lindos para Jesus. Então, queridos, você tem dons e talentos. Amém. Ofereça esses dons e talentos para Jesus. Não perca a oportunidade. Queridos, eu cheguei de 14 horas de viagem hoje, eu vim no ônibus do Espírito Santo para cá. As passagens aéreas estão muito altas agora, né? Você compra em cima da hora. Eu precisava ir lá resolver um problema sério. Aí eu cheguei, Deus me deu uma sonoterapia, eu dormi acho que umas 12 horas dessas 14 horas, né? Uma coisa muito gostosa, cheguei muito bem. Aí ela nos falou que até o metrô, até a fórum lá da Penha, aí eu falei, Dulce, vamos no asilo visitar a nossa amiga missionária Anivaldo, uma serva de Deus que fez, levava contêineres de coisas lá para a África, ela morou 3 anos em Angola, ela implantou o estudo da palavra de Deus nas escolas. Ela é muito conhecida lá em Angola, está muito respeitada naquela época da guerra, viu? Naquela época da guerra. E aí, queridos, ela está com demência senil, né? Assim, 2 aposentadorias muito altas, muito dinheiro da advocacia, mas não tem saúde, está lá na casa de repouso. E eu já demos testemunho sobre ela aqui nesse lugar, eu creio que nós demos. E aí hoje nós estivemos lá, né? Ali o pastor Roberto foi conosco, que o caso jurídico era dele, a justiça dele. Aí eu falei, pastor Roberto, será que o senhor pode também participar dessa visita? Ele foi. Aí ele falou, nossa irmã, como foi importante para mim estar lá. Foi a primeira vez que eu estive num asilo, numa casa de repouso. E ali ele cantou, né? Depois eu mando para o pastor aí o pastor passa. A gente cantando, assim, eu coloquei só a primeira estrofe, né? Para não ficar longo as gravações. Infelizmente a hora da oração dele por ela foi bem breve, mas muito pungente, tocante. Não saiu a gravação, mas Deus aceitou o que parece que Deus aceitou, né? E ele foi tocado. Por quê, irmãos? Porque às vezes Deus prepara para você ir para um lugar e você às vezes rejeita, você vai viver um tempo. E Deus quer que você vá, né? A Maria Barbosa sempre teve muito amor, né, Maria? Em visitar
os asilos, sabe? Ela fez um papel lindíssimo lá, né? Assim, papel como mulher de Deus, como serva de Deus. Ela e o marido dela tem muito temor a Deus, e eu nessa obra de visitar os velhinhos, que a família não vai visitar as casas de repouso, né? E eles se sentem desafiados por Deus para fazer essa obra. Queridos, então, você no dia a dia não descuide do crescimento espiritual. Você precisa deixar de lado as coisas de menino, de criança. Você precisa lembrar quem você... Olha, vou fazer uma pergunta. Quem aqui conhece Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador há mais de 2 anos? Há mais de 5 anos? Há mais de 10 anos? Tá. Então, amados, eu só pergunto para vocês o seguinte: como vocês se posicionam diante de Deus? Não é para falar para ninguém, tá? Eu só agora no momento de reflexão. Que maturidade você tem em Cristo? Qual é o nível da tua maturidade? O conhecimento de Jesus. Porque aqui o escritor, ele está dizendo que ele não podia falar muito mais sobre a questão de Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque aqueles cristãos, eles não tinham maturidade para tal desafio. Então eles estavam concitando as pessoas a crescerem na graça e conhecimento. Aleluia! Para poder entender os mistérios da palavra e do significado de tão grande salvação que foi proporcionada por Cristo, que sendo Deus, conforme Filipenses, ele se despiu da deidade, ele deixou a majestade do trono da glória, ele tabernaculizou, ele habitou entre nós para poder exercer tão grande papel que foi o de nos representar naquela cruz, que nós que tínhamos que levar a nossos pecados, mas ele suportou toda aquela afronta por amor a nós, né? E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, que é a morte mais terrível que existe. Se vocês forem analisar na mídia, né, aí na Google, qual grande é o sofrimento de alguém que é crucificado. Aí vocês vão ver até chorar, tá? Eu estava lendo ali também sobre isso, né? E, queridos, é terrível. Mas Jesus suportou essas afrontas. Jesus se humilhou por você. Desde a criança até o mais idoso. Nós não podemos falar, eu sou perfeito, conforme aqui a própria palavra de Hebreus 5 fala, né, que nós deveríamos ser perfeitos, mas a nossa perfeição, assim, na verdade, ela nunca é completa. Paulo sempre falava que ele, deixando para trás, deixando de lado as coisas que para trás ficam, ele prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, Senhor. Busque isso, busque tua vida, ter uma intimidade maior com Deus. Busque ler a palavra, refletir a palavra, deixar a palavra ruminar em você. Hoje eu estava lembrando de uma música, posso cantar? Eu sou conhecida como falo que eu sou pastora, né? Então eu sou ungida missionária, quem sabe um dia Deus me consagra como pastora. Mas aí o pessoal lá do meu grupo de pastores e missionários no WhatsApp me chama aquela pastora que canta, né? Mas é assim, irmãos, aquele canto muito antigo, acho que de décadas. Canta aleluia ao Senhor, canta aleluia ao Senhor, canta aleluia, canta aleluia, canta aleluia ao Senhor. Queridos, vai prosseguindo outras, né? Canta louvores ao Senhor, né? Mas eu não quero tomar o tempo tão precioso dos irmãos.
para dizer que eu vos amo, que Deus te ama com profundo e eterno amor. Ele te escolheu, Ele te separou para você ser um adorador. É um privilégio muito grande você ser escolhida para ser uma adoradora do Deus vivo. Quantos estão lá nos cemitérios, irmãos, fazendo trabalhos insanos, vestindo aquelas roupas pretas, sabe? Eu fico tão triste quando eu vejo um jovem, sabe, usando aquelas roupas, aquele comportamento, né, tão depressivos que são, muitos atentando contra a própria vida, né, a gente tem tantas notícias, e nós temos que orar, clamar, jejuarmos por essas vidas, para que Deus nos use como instrumentos dele, para darmos o testemunho, porque quando você dá o teu testemunho de vida, ninguém pode negar o teu testemunho de vida. Entendeu? Aí você vai falar de Jesus, você vai tornando fácil você falar, né, de Jesus, das coisas que Ele fez na tua vida. E você fala, vamos na igreja, vamos lá que lá tem uma boa palavra, lá tem instrumentos musicais, o pessoal é muito, né, 10 e tal. Então você traga pessoas para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, e assim Deus vai te usar cada vez mais. Então, queridos, eu vos consigo a buscar Deus e a força do seu poder, lendo a palavra, orando em todo o tempo, toda oração e súplica no Espírito, se lembrando que Jesus aqui, conforme diz Hebreus 5, ele suplicava com lágrimas a Deus por nós. Queridos, se Jesus suplicava dessa forma, porque nós não podemos nos derramar diante do Senhor e clamar por esse Brasil tão bagunçadinho aí, hein? Não vamos nem citar os problemas que os irmãos têm acompanhado na mídia, a questão da educação, doutrina de gênero, etc. Queridos, temos que clamar e chorar pelas crianças, né, pelo sistema educacional, pelos professores, né, por tudo que acontece, né, para que o reino de Deus seja implantado no Brasil, né, que a vontade de Deus impere aqui na nossa pátria, nas nações. Vamos estar atentos, em tempo e fora de tempo, a fazermos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mesmo que você não entenda, é a vontade de Deus, né? Ela é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então não se esqueçam de não continuarem com meninices, com criancices na vida espiritual. Não rejeiteis a correção. Não rejeiteis. A criança, às vezes, fica lá no ar, né, o pai lá disciplinou, né? Nós temos que agradecer. Deus, obrigado que eu tenho um pai que me corrige. Eu tenho uma sobrinha chamada Andréia, a mãe dela, ela alegava que tinha sofrido muita surra, né, na infância, durante a vida dela. Então, ela não disciplinava assim, a filha dela, que é essa Andréia. Ela achava assim, ó, minha mãe não entenda a minha vida. Aí um dia, com 12 anos, ela falou, mãe, eu vou morar lá com meu pai, lá em Tameré. Porque aqui está acontecendo muita coisa aqui no prédio, muitas minhas amigas estão ficando grávidas, estão tendo muitos problemas, então eu vou lá morar com meu pai, porque a senhora não me disciplina. Ela falou isso da Sônia, minha irmã, né? Queridos, vamos pedir para Deus também, Senhor, mesmo que o Senhor me discipline, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ser um varão perfeito, uma mulher perfeita, que eu quero ter sabedoria, a mente de Cristo. Peça para Deus te dar a mente de Cristo, porque a mente de Cristo não te deixa enganado, nem confundido. Eu peço muito a Deus para te dar a mente de Cristo, sabe, amados? É muito importante a gente orar sem cessar, mas não olhe de forma assim tola, né? Ah, eu quero um elefante, eu quero levar um elefante para minha casa. Não, esse tipo de oração é bobeira, né? É só para destruição. Às vezes a gente está pedindo tanto a Deus algo que não vai fazer o bem para nós, mas Deus nos quer dar o melhor. Então, por isso que a resposta de Deus é sim, não e espere. Então, tenha paciência, esperar as melhores bênçãos do Senhor, você servindo a Deus, se entregando os teus caminhos ao Senhor, confessando como Senhor e Salvador da sua alma. Entregue-te a Deus, confie nele, Ele tudo fará. Então, eu deixo essas palavras como reflexão para os irmãos e agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.